Olá, meu nome é Elias Chediek, sou vereador. Quero apresentar a vocês um projeto sobre o VLT, Veículo Leve sobre Trilho, em Araraquara. Projeto de mobilidade urbana, nós vamos considerar aqui essa foto, que é uma imagem trabalhada sobre o pátio de Araraquara. Hoje nós temos a via expressa de um lado, está se prevendo fazer no futuro uma outra via expressa para o lado da Vila Xavier e transformar toda a orla ferroviária num grande parque central, com ciclovias, com pista de caminhada, equipamentos para exercício e assim por diante. E também manter uma linha aqui no centro, no eixo aqui onde está a linha da ferrovia, para usar como transporte público. O veículo leve sobre trilha, como se fosse um metrô de superfície. Dentro desse grande parque, fazendo as ligações com a Vila Xavier em vários pontos da cidade. Araraquara está crescendo muito rápido e a única área central que nós temos é essa orla ferroviária, né? Toda a orla ferroviária que sangra a cidade e onde é possível colocar transporte coletivo adequado. Araraquara, por ser uma cidade já muito antiga, vai completar 196 anos. A gente vê que todas as ruas aqui foram projetadas realmente para carroça, né? Que na época não existia veículos, né? Carros. E as ruas são muito estreitas. Aqui nós vemos nos últimos 13 anos, de 2000 a 2012, que a quantidade de veículos na cidade cresceu 93,4% nesses 13 anos, a população cresceu 16,5%, mas o transporte público teve uma redução de praticamente 16% nesses 13 anos. Araraquara tem um veículo por habitante aponta levantamento. Pessoas com mais de 18 anos, praticamente é um veículo por cada habitante. O sistema de transporte hoje em Araraquara, praticamente todos os ônibus saem de um bairro, vêm para o terminal de integração no centro, ou voltam para o bairro, ou vai para outro bairro. E concentra então no centro da cidade, no terminal de integração, praticamente a frota da CTA, 130 ônibus, CTA e Paraty, 130 ônibus no centro da cidade, congestionando sobremaneira o transporte, o trânsito. E aí estamos vendo aí fotos do trânsito totalmente complicado na cidade de Araraquara. E não tem como resolver isso aqui, a não ser adequando o transporte coletivo. O fato do trânsito ser tão intenso acarreta acidentes, e esses acidentes aí acarretam uma série de perdas de produção, problema médico hospitalar, atendimento, danos a terceiros, a veículos, atendimento policial e assim por diante. Ocorrência de invalidez no Brasil, invalidez permanente, de 2005 nós tínhamos 31 casos de invalidez permanentes e em 2010 subiu para 151 mil casos, 487%. Inválidos permanentes, principalmente por conta do trânsito, e nós vemos aqui por tipo de veículos. Os carros respondem por 23%, ônibus 1,5%, caminhões 3,5%, 72% das ocorrências por invalidez no país são por causa de motos. Devemos lembrar também que o problema do excesso de veículos no centro da cidade ou na cidade acarreta uma poluição muito grande. Aqui nós vamos passar alguns exemplos mostrando que Boston, antes, na época do auge do automóvel em Boston, eles construíram viadutos, né, grandes, como se fosse um minhocão aqui, e que no futuro, depois acabaram percebendo que erraram e demoliram isso, implantaram um transporte coletivo adequado e criaram muito mais qualidade de vida na cidade, fazendo praças e jardins. Aqui é a cidade de Viena também, a mesma coisa em 1970, com grande trânsito no centro da cidade, e depois se implantou um transporte coletivo adequado, se eliminou o carro do centro da cidade. Também a Madrid, a estação de Atocha, um grande viaduto aqui. Não adianta querer aumentar a capacidade de transporte nas ruas, em viadutos e tudo mais, quando você tem que investir na realidade em transporte coletivo. Com isso você consegue amenizar
os problemas na cidade. Então, o que hoje vivemos foi o que a Europa viveu no passado. Nós podemos queimar essa etapa. Então, investimento em transporte coletivo, confortável, rápido e de baixo custo, moderno e eficiente. Essa é a solução. E restrição ao acesso de veículos em determinadas áreas da cidade. Aqui é Viena em 1970 e Viena atualmente. O governo federal lançou programas de mobilidade nas grandes cidades, 3 programas, mobilidade nas médias cidades e mobilidade na Copa. A mobilidade nas grandes cidades era um pacote, foi lançado em 2012, previa investimento de 32,8 bilhões de reais. Sendo 10 milhões a fundo perdido, apenas 7% foi contratado, 12 bilhões financiados pela Caixa com taxa de juros subsidiada, apenas 16% dos financiamentos foram tomados, e 10 bilhões como contrapartida da Prefeitura e Estados. Na realidade, das 44 obras também previstas para mobilidade na Copa, no ano de 2013, apenas uma foi realizada no prazo previsto. Então, dinheiro existe. É imperioso que os governadores, prefeitos mobilizem-se para formular e implantar planos de mobilidade em suas cidades. Aí é um ponto de ônibus em Curitiba. Vocês veem a preocupação de dar realmente guarida, proteção às pessoas. Atrás aqui tem um mapa da cidade, né, que mostra ali a região onde a pessoa está, indica e orienta o passageiro. Aqui é um sistema de transporte usando o BRT, que é um serviço de ônibus articulado, né, com vias exclusivas em Curitiba. E Curitiba, o próprio ex-prefeito Lerner, diz que essa solução de Curitiba já está saturada, ou seja, ele pretende colocar um VLP, é um veículo leve sobre pneu, já que Curitiba não tem trilhos ali, então ele pretende colocar sobre pneu. Ou seja, se a gente implantar um sistema como o BRT com ônibus, mesmo que seja articulado em via exclusiva, vai chegar num ponto em que ele vai saturar. E o VLT ou o metrô de superfície, ele não satura. Aí o plano diretor de Araraquara, são várias possibilidades aqui, que está previsto de atravessar a cidade, atravessar com a Vila Xavier, essas setas cor-de-rosas aqui, vermelhas, são a construir, várias passagens com a Vila Xavier, e essa linha pontilhada verde é a via expressa, a futura via expressa que vai margear a Vila Xavier. Aqui é o centro antigo, a gente prevê que o centro novo vai se deslocar onde está previsto hoje, onde está previsto o complexo comercial, onde temos o centro de evento, a Arena da Fonte, o futuro paço municipal, e aqui vai estar o VLT circulando bem no meio desse local. Devemos lembrar também que a única área livre da cidade é essa área da ferrovia que nós temos que usar, conseguindo do governo federal que passe essa área para o município e que se constrói realmente ali um grande parque central e o VLT. Aí está o desenho de como ficaria então essa solução. Nós vemos que o transporte sobre rodovia, ferrovia e hidrovia no mundo, praticamente o Brasil é um dos países mais atrasados. 78% do que nós transportamos via rodoviária. Quando na França é 28%, nos Estados Unidos 25%, no Japão 20%. E a ferrovia, que no Brasil é 14%, se tirar o minério de ferro quase que cai a zero. Na França é 55% do transporte, nos Estados Unidos é 50% e no Japão 38%. Então nós temos que realmente investir em ferrovia, que é a grande solução. Para a gente transportar 1 tonelada com 5 litros de combustível, a hidrovia consigo andar 500 quilômetros. Na ferrovia, 333 quilômetros. Na rodovia, 100 quilômetros. E no aeroporto ou no avião, 6,6 quilômetros. Ou seja, o custo do transporte com externalidades, se a hidrovia custa 1, a ferrovia custa 2 e a rodovia custa 5. Ou seja, a ferrovia é 2,5 vezes mais barata do que a rodovia. A ferrovia conquistou sua competitividade pelo avanço tecnológico que aumentou a velocidade dos trens. A ferrovia é o meio de transporte mais sustentável pelos custos operacionais, impactos ambientais e capacidades de transporte. E a ferrovia oferece o melhor serviço aos usuários em função do tempo de viagem, do conforto, da regularidade de horários e da segurança.
Aqui a gente vê um estacionamento de bicicleta, a intenção é colocar no metrô de superfície, no VLT, em cada estação também, locais para que as pessoas coloquem as suas bicicletas, suas motos, além dos carros. Aqui é uma figura, um desenho mostrando dentro de uma área que seria totalmente arborizada, né, com ciclovias, o VLT também passando no meio. Aqui mostra as tendências na Europa. A Europa pretende colocar 30 bilhões de euros nos próximos 20 anos em várias cidades da Europa, implantando o VLT, expandindo o VLT. Lembrando que o bonde elétrico, por exemplo, aqui é uma foto de 1954, na cidade do Rio de Janeiro. O bonde elétrico que nós destruímos, né, acabamos com o bonde elétrico, nada mais é que o atual VLT. A Europa modernizou o antigo bonde e é o VLT. Então, um veículo leve sobre trilha, esse aqui é um VLT implantado no Cariri, lá no nordeste do Brasil. Aqui internamente o VLT ele tem a configuração como se fosse um metrô de superfície. Aqui o custo de implantação por modal, o VLT a diesel praticamente é o valor do BRT. A vida útil de cada sistema, tanto no BRT como no ônibus convencional, a vida útil dos ônibus é 5 anos. E do metrô, do VLT, tanto elétrico como biodiesel, são 30 anos no mínimo a vida útil. A gente consegue, com um VLT de 4 módulos, retirar 5 ônibus articulados das ruas, 10 ônibus convencionais, 62 vans, 400 carros transportando 2 pessoas por carro, ou 800 motos, cada uma com uma pessoa sendo tripulando a moto. Ou seja, um VLT desse retira todos esses veículos praticamente das estradas, da rodovia ou da cidade. Aqui é questão de poluição, é emissão de CO2, é quilo de CO2 por passageiros cada 1000 quilômetros. O VLT emite 4,65 quilos de CO2, o BRT 10 quilos, o ônibus 11 e a van 40 quilos de CO2. Aqui são vários tipos de VLT, nós podemos ter VLT acoplado 2 veículos, 3 veículos, 4 veículos, dependendo da necessidade da cidade. Araraquara a gente imagina que com 2 veículos só a gente consegue atender a demanda, seriam transportados praticamente 360 passageiros dentro de 2 veículos desses. Internamente, como eu falei, é praticamente como se fosse um metrô de superfície. Foi implantado no Cariri e tem várias cidades, o Maceió, Recife, Macaé, Sobral, várias cidades do Brasil que estão já estudando a implantação, já estão implantando o VLT. Aqui foi o governo do Ceará que implantou lá no Cariri. Aqui na Holanda também andando, esses VLTs andam no meio da cidade, convivendo com pessoas, com carros. Aqui na Turquia, em Istambul, aqui na Atenas, na Grécia, aqui a estação dele é bem simples, também é como se fosse um ponto de ônibus praticamente, custo barato. Aqui na Alemanha, em Bremen, aqui na França, o VLT na Inglaterra, o VLT na França também em Nice, na Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui a gente vê Araraquara do alto, né? Araraquara e Américo Brasiliense. A gente percebe que a linha da ferrovia, ela praticamente sangra toda a cidade, ela divide a cidade em 2 partes. E o desvio que foi construído aqui do ponto A até o ponto B, é o desvio de 9 quilômetros, né? E vai sobrar para a gente, uma vez que os trens passarem a circular por fora, vai sobrar então praticamente 15 quilômetros internamente dentro da cidade, que a gente poderia estar aproveitando para colocar o VLT, esse transporte coletivo. Aqui é o pátio do Tutói que está sendo construído, então vai ser desativado todo esse trecho aqui do A até o ponto B. Aqui bem do alto, aqui nós estamos vendo São Carlos, Ibaté, Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Matão. O VLT que estaria num primeiro instante circulando aqui só dentro da cidade, no futuro ele pode estar interligando as cidades próximas aqui, inclusive Américo Brasiliense, que já fundiu com Araraquara. Esse transporte, como é que se prevê se fazer? Então essa linha vão ter várias estações, tem 12 estações projetadas, a princípio poderíamos estar trabalhando com algumas dessas estações, talvez 6 estações,
do Hortência aqui até o Pinheirinho. O ônibus vai fazer simplesmente a coleta do bairro, trazendo a estação e vai fazer a integração com o metrô de superfície. Então a pessoa, vamos supor, no Parque São Paulo aqui, ele pega o ônibus, desce aqui na primeira estação, vamos supor que ele queira ir para o centro, ele vai descer aqui, vai descer no centro e vai, se for o caso, pegar um ônibus aqui que vai mais para o centro ou então vai para um outro bairro e assim por diante. Hortência, Vale do Sol, todos os bairros da cidade, cada ônibus vai fazer só o bairro e levar até a próxima estação e o grande transporte mesmo, que vai desafogar o centro da cidade, porque os ônibus não vão estar indo mais circular no centro da cidade, vão ser essa integração, o VLT com os ônibus. Aí são as distâncias entre as estações, cerca de 1 quilômetro, variável, né? Mas em média dá 1 quilômetro entre uma estação e outra. Cada estação, vamos supor, estação Pinheirinho, aqui vai estar a indicação onde é que ele atende. Atende Jardim Veneza, Jardim Zavalize, Distrito Industrial, Maria Luísa, São Rafael, Roxo, Selmidei, Recanto dos Nobres e Bueno de Andrade. Então quem descer na estação Pinheirinho já sabe que o ônibus vai levar para um desses bairros aqui. Assim, sucessivamente, cada bairro desse aqui. Aqui a distância, se todas as estações estivessem abertas, se eu partir do Hortência, minuto zero, eu vou chegar com 23 minutos depois no Pinheirinho, parando em todas as estações. É um tempo de percurso super rápido, em que a gente vai ter um trem, um VLT saindo do Hortência, outro saindo ao mesmo tempo do Pinheirinho, eles vão se cruzar aqui na estação centro, nesses 12 quilômetros de ferrovia. Depois de 10, 11 minutos já pode estar partindo um outro VLT daqui, outro VLT de lá, e assim sucessivamente atendendo a população. O custo aproximado, 6 estações do que a gente chama de uma primeira fase, 2 milhões e 100 mil, 4 trens são 8 carros, 3 milhões e meio cada um, são 28 milhões, o centro de manutenção, uma oficina em cerca de 2 milhões, outros custos de implantação, 1,9 milhões, com 34 milhões Araraquara pode ter o seu VLT, o seu metrô de superfície, resolvendo o problema de trânsito, de congestionamento e adequando a cidade a um transporte eficiente, não só para agora, mas para o futuro. Cada composição do VLT pode levar 360 passageiros. Se o VLT funcionar das 5 até as 24 horas, 19 horas por dia, nós teríamos 38 viagens por dia por cada composição, daria 13.680 passageiros. Se a gente tiver 4 composições, serão 54.720 passageiros por dia transportados no VLT. Hoje a CTA transporta cerca de 40 mil passageiros por dia, Paraty 6 mil passageiros por dia. Finalizando, nós podemos dizer que o trânsito e o transporte público de Araraquara estão problemáticos, a tendência é só piorar com o crescimento da cidade, soluções paliativas não resolvem e geram altos custos, e a solução definitiva é o VLT, com aproveitamento do leito ferroviário. Nós queremos que você participe dessa discussão. Entre em contato conosco através da assessoria chediec@câmara-arq.sp.gov.br ou ainda no e-mail eliachediec@câmara-arq.sp.gov.br ou então no site www.eliachediec.com.br. O nosso telefone é 3301-0606. Participe dessa discussão. Obrigado